Fala pessoal, boa noite. Mostrar aqui um projetinho aqui, fonte variável, né, para bancada, tudo. Uma fonte dessas aqui tá muito cara, né, e tudo. E é interessante fazer isso aqui. Bora lá. Essa fonte aqui eu coloquei ela aqui dentro só para ficar melhor de manusear. Aqui é o cabo de saída. Aqui é o cabo de entrada da rede, né? 110. É meio feinho, mas pra mim dá de usar, não precisa ser perfeito. Aqui é o potenciômetro de ajuste. Dá de ver. Aí, ó. Eu uso essa pontinha aqui pra me guiar. Mínimo, e aí pro outro lado é o máximo. Bora lá, eu fiz essa fonte aqui usando uma fonte de notebook. Eu fiz ela usando uma fonte de notebook, né? Então, bora lá, o que eu precisei fazer? Eu vi muito vídeo de fonte, de alterar e tudo. Só que aí a pessoa usa um circuito além do próprio circuito tipo aqui, ele fala assim, vamos alterar o circuito dessa fonte aqui de notebook. Aí ele te mostra uma fonte de notebook. Aí o cara vai mostrar como modificar o próprio circuito da fonte. Aí não, ele vem com, a gente vai alterar com isso aqui. Aí, tipo assim, funciona, né? Sei lá, um LM ou então um transistor. Funciona também, mas o cara te mostra como alterar o circuito de uma fonte, aí depois vem, sabe, com uma coisa externa a ela. Então assim, eu fiz esse aqui com a própria fonte, uma modificação usando ela própria. Eu tive observando um pouquinho esse circuito aqui e o que eu percebi é todo o controle que gera tensão tá aqui. Aqui é o lado do primário, é o lado quente, é o lado que é separado por essa linha bem aqui assim. Aqui é o secundário. Aqui é o secundário. Ignora basicamente todo esse circuito que está aqui. O que importa, o que realmente importa aqui é esse fotoacoplador, optoacoplador, não sei o nome. Aqui, ó. Eu vi muitos vídeos dele que normalmente ele vem com um regulador, não sei se é um regulador, é um TL743, 431, uma coisa assim um número dele. Aí o que esse TL faz? Ele gera uma referência, e aí esse fotoacoplador aqui entende essa referência, e aí ele manda pro PWM e tudo. Mas eu não queria fazer com isso, porque na verdade eu tentei fazer, e aí ele tem muita limitação, e dá de fazer também, funciona. Mas eu queria tentar desse jeitinho aqui, funcionou de um jeito diferente. O que acontece aqui? Esse circuito aqui não tem como captar a tensão que está aqui. Ele é ajustado para operar e tudo, mas assim, dado o fato, né, dos componentes se alterarem, tipo questões físicas e tudo, as resistências, embora tenha um número de precisão aqui, elas variam e tudo, não teria como isso aqui ser definido, a tensão que sai aqui ser definido fixamente aqui no primário, porque há variações, né, e tudo. Aí o que acontece? O primário é ajustado, e aí ele manda um pulso, tipo aqui ele chaveia. Ele recebe a tensão e inicia o chaveamento. Iniciou o chaveamento, a tensão é diminuída pelo transformador, surge um pulso dessa tensão aqui no primário. Essa tensão é, digamos assim, traduzida por todo esse circuito que volta aqui, seja pelo TL ou seja pelo... No caso aqui não é o TL, no caso aqui é esse circuito aqui, ó, que ele faz essa leitura e rejoga para cá. E aí o fotoacoplador lê e tudo, ou seja, ele gera tensão, mas ele não consegue monitorar a tensão que sai aqui. Aí esse circuito faz isso. Esse circuito usa a própria tensão, o pulso que surge aqui por um instante bem momentâneo, e ele realimenta esse circuito aqui. Então o PWM entende e continua gerando o pulso. Se não chega a tensão aqui,
O PWM entra ou em proteção, ou em corte, ou se desliga. É uma espécie de proteção que ele tem. Tá, bora lá. Eu ia desenhar aqui para ficar mais claro, mas não vai ter como. Bah, tipo assim, vamos entender o que é esse carinha aqui. Ele que é a peça fundamental disso aqui. Ele internamente desse lado aqui tem como se fosse um LED. Ele é fechado, né, lacrado. Aí aqui desse lado ele é como se tivesse um LED que, a depender da corrente que passe por ele, tensão e corrente proporcionais, né? A depender da corrente que passe por ele, ele emite um dado brilho, um dado luminosidade, que o fototransistor, ou seja, um transistor sensível à luz, capta na base. Imagina que a base do transistor está aqui, aqui coletor e emissor, independente do lado. E aí essa base recebe, amplifica o sinal ou aumenta, né? Ou seja, à medida que aqui passa a corrente, o brilho aumenta e aqui ele permite passar mais corrente, entendeu? Tem uma ligação aqui. Quanto menor a corrente, menos brilho, menor o ajuste que vai sair aqui. Aí, considerando isso, o que eu fiz aqui? Esse aqui que é o jogo-chave desse circuito. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Bem aqui, eu não sei direito se é o catodo ou se é o anodo. É o lado dele que vem o positivo do terminal. O positivo que sai da fonte vem para cá, da saída vem para cá, para esse pino. O negativo é esse outro aqui. Então aqui nesse positivo, o que eu fiz? Eu coloquei o emissor de um transistor de base positiva, um transistor NPN, né? NPN. Certo. Tipo aqui, o que eu fiz exatamente aqui nesse circuito? Coloquei o transistor, aí aqui o coletor desse transistor eu alimentei com o positivo da fonte, ou seja, quando der um pulso aqui ele vai alimentar esse transistor. O negativo aqui do optocoplador, o negativo da fonte. Claro, eu coloquei um resistor aqui para alimentar a corrente, né? Considerando que tem um LED aqui dentro, tem que ter alimentador de corrente. Aqui, se eu não fizer um esquema, não vai dar para entender, mas aqui eu espero que entenda. A base desse transistor que está indo no optocoplador, a base dele está vindo para esse potenciômetro bem aqui. E aqui tem o divisor de tensão, né, conhecido. Um pino da esquerda vai no negativo, o pino da direita no positivo, ou pode inverter também, a depender de como tu queira ajustar. E aí ele está indo aqui. O que eu fiz aqui? Basicamente como se fosse um circuito de controle de brilho de LED. Acho que quem já é veterano em eletrônica deve ter feito. Um transistor, um potenciômetro na base do transistor para limitar a corrente que ele entra. E aí o LED entre emissor e coletor, ou entre emissor, ou após o coletor. E aí o transistor vai limitar a corrente que o LED recebe. Mas também o LED fica sendo como carga do transistor, ou seja, o transistor não tem como liberar mais corrente do que o LED pede, então o transistor também atua como uma proteção. Eu queria desenhar aqui para ficar mais claro, mas quem entende minimamente de eletrônica pode explicar para quem não entende, nos comentários ou coisa assim. E aí funciona, tá funcionando. Ó. Pode ver aqui que não tem nada, eu tô com o multímetro aqui, ó. Vou deixar ele na escala de 200 volts, porque ela tá... Do jeito que eu fiz aqui, ela tá variando aqui, ó, no mínimo. Tô girando pra cá, aqui, ó. Aqui a ponteira dela, que tá saindo daqui, da entrada. Aqui no positivo. Peraí que eu tenho que segurar aqui, que eu só tenho uma mão. Deixa aqui só pra mim apertar o fio aqui. Negativo. Aqui. Eu precisei segurar porque eu precisei apertar esse fio aqui. Eu não tenho garra de jacaré pra colocar aqui. Mas aqui já tem, tá? O fio tá vindo aqui. Vem. Aqui é o do multímetro. E o fio dela, que é o que tá aqui, ó. Vem e vem pra cá.
Aqui, aqui, ó, a entrada da rede. Tô mostrando aqui pra ficar claro que é dela, tá? Tá aqui, ó, tá vindo pra ela. Ó, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui. Tá. O fio aqui, aqui. Eu tenho essa fonte aqui, mas o fio dela tá aqui, ó. Aqui, ó. E ela tá desligada. Desligada. Quem conhece essas fontes aqui sabe que quando liga ela faz um apito. Aqui a tomada. Vou ligar a tomada dela na rede. Ignora a gambiarra aqui. Uma bancada sem gambiarra não é uma bancada de verdade. Aqui ela fez o barulho. Não sei se no vídeo vai dar pra escutar o chaveamento dela. Tá chaveando já. E aqui, ó. Já apareceu os 12 volts. Minha fonte está desligada e aqui não tem outra fonte. Ela é 19, tá? Fonte de notebook, 19 volts e ela tá dando 12. Espera que eu vou. Eu queria deixar aqui de um jeito que desse pra ver eu girando o potenciômetro e ele. Aí, ó. Aqui, ó. Tô girando a posição do meu dedo. Ó. Tô girando 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, até 24 volts. 24. Ela poderia dar mais? Poderia, mas aí o PWM dela tem uma espécie de proteção. Então aqui, vocês viram que ela tá funcionando, né? Aqui eu vou colocar uma carga na saída dela para funcionar melhor. Aqui, ó. Aqui, ó. É aquela lâmpadazinha de painel de moto. O mínimo dela é 12 volts, né? Da fonte. Tá no mínimo aqui. Peraí. Aqui, ó. Garrinha de jacaré conectada num lado e a outra no outro. E aí, ó. Ela não tá dando só tensão, ela tá dando carga também, ó. Porém, qual que são os contrapontos dela? Por limitação do circuito PWM, que faz o chaveamento, na tensão mais baixa mínima dela eu não consigo tirar mais do que 1 ampere, 1 ampere e meio, mais ou menos por essa faixa. Eu não parei para medir exatamente, mas é mais ou menos por isso. Desliguei ela aqui. Mas assim, por exemplo, uma carga rápida de bateria, uma carga lenta de bateria de moto, tu faz tranquilo, né? Com 500 mAh, tu põe ela ali, ajusta, põe um amperímetro para ler, põe na função de amperímetro, deixa carregando, dá de carregar notebook, dá de ligar esse ferro aqui com ela, mesmo com a carga baixa, porque ele tem uma resistência. A resistência dele é muito baixa para ser ligado em 110. Ele vem com aqueles controlador que vem junto com o soprador térmico e tudo. Então assim, nessa faixa de 12 volts até 13.9 ela dá uma limitada na corrente. Mas não é por conta desse circuito aqui, que esse circuito não tem a ver com corrente. Esse circuito aqui ele só monitora a tensão e joga um feedback pro PWM. O PWM saber que tá chegando tensão e tudo. Esse limitador de corrente ele é do próprio PWM. Que eu acredito que como o transformador é fixo, o único jeito que tu tem de aumentar e baixar a tensão é através da frequência do chaveamento. Tensões mais baixas exigem uma frequência de chaveamento maior. Tensões mais altas exigem uma frequência de chaveamento menor. Tipo assim, mais frequência, menos tensão. Menos frequência, mais tensão. Então eu acredito que na faixa dos 12 volts esse PWM aqui chaveia num limite que ele entra numa espécie de proteção sem entrar em proteção, digamos assim.
E aí ele não consegue dar muita corrente nessa faixa de chave de chaveamento de frequência. Mas chegou nos 14 volts em diante, ela libera toda a potência dela, que é... Porque eu não estou mais com a caixinha dela aqui. Que é na faixa aí dos... Peraí, acho que eu vou achar ela. Tá nesse lixo velho aqui. Aqui, achei. Essa daqui, ó, que eu anotei aqui. 20 volts, 3.25, mas aqui também dá pra ver, ó, que é o selo original dela. Ela... Aí, ó, focou. A entrada ela pede 1,5 ampere da rede, até baixo, consumo baixo. A saída 20 volts, 3.25 amperes. Ou seja, de 14 volts em diante, esse PWM aqui libera toda a corrente dele. Realmente eu não sei como é que funciona isso aqui, sem o esquema elétrico também fica bem difícil de saber. Não dá para saber se isso aqui é diodo mesmo, se é Zener, se é, sei lá, se isso aqui é transistor. Aqui eu sei que é resistor, aqui eu sei que é capacitor. Então assim, não vale a pena bater cabeça para tentar modificar esse PWM. Fora que alterou alguma coisa que pode queimar o circuito e tu perde a fonte. Tu não consegue só um circuitozinho desse aqui, a não ser que tu ache uma fonte idêntica a essa, que não esteja funcionando e que o problema não seja no PWM, então não vale a pena. Mas assim, 14 volts em diante, 3,5 amperes, que eu já testei, eu já liguei farol de moto. Esse aqui, ó. Farol não, LED de moto. Isso aqui pede o que? 1 ampere ou 2 amperes de carga. Não vou ligar agora porque ficar segurando uma mão ou outra. Aí, ó, ela não perde a proteção contra curto-circuito. Se eu fechar as garras, porque eu não coloquei o indicador ainda aqui de circuito ligado. Como ela varia e a tensão é muito alta, até 24 volts, de 12 a 24 volts, fica difícil colocar um LED ou alguma coisa assim. Mas ela tem um circuito de proteção. 14, a 12 volts em diante ela já está desarmando. Se eu fechar curto, ela desarma. Aliás, da tensão mínima até a máxima, se eu fechar curto, o circuito PWM dela está lendo. Ou seja, embora tenha sido alterada a tensão, a proteção que esse circuito aqui faz e lê não foi alterada. Ou seja, ela é variável, ajustável de 12 até 24 volts. E tem proteção contra curto, né? Ela não tem limite de corrente, que aí também ia ser pedir demais. Aí realmente ia ter que alterar esse PWM aqui. Mas se eu tivesse um esquema elétrico, eu podia entender mais ou menos como funciona a leitura de corrente desse circuito aqui. Mas como eu não tenho, eu também não vou arriscar. Talvez alguma resistência bem baixa dessa daqui, ele use a resistência como referência e tudo. É um circuito padrão, né, de controle de corrente e leitura. Mas eu prefiro não arriscar. Com ela eu posso ligar notebook, ligar notebook, se o notebook não consumir mais do que 3 amperes. Com ela eu posso carregar a bateria, posso usar de tudo, que a amperagem dela é alta. E quem tem fonte dessas aqui sabe o quanto isso aqui dura. Passa anos guardado e quando tu liga tá funcionando direitinho. E ela também fica como complemento para essa aqui, porque essa daqui só vai até 15, né? E aí ela é só 2 amperes também. Embora ela seja toda completa, ajuste até zero e tudo, uma vai complementar a outra. Quando eu quiser mais tensão e mais corrente, eu já venho para essa. Eu não preciso modificar essa daqui. Que inclusive já é modificado também, né? Tem que obrigatoriamente alterar o transistor e colocar dissipação, trocar ponte retificadora, trocar capacitor eletrolítico para filtrar melhor. Então assim, era isso que eu queria dizer. Dá de fazer o que precisa. Tipo assim, comigo funcionou única e exclusivamente mexendo nesse optocoplador aqui. Talvez desse para mexer aqui nesse lado do primário. Porque entende-se que aqui tem um transistor, certo? Coletor, emissor e a base está aqui dentro. A base dele é controlada pelo brilho que esse LED aqui hipotético emite nele. Que aí ele diminui ou aumenta. Não sei se é resistência, se é condutividade, se é corrente. Tecnicamente talvez desse para mexer desse lado aqui, só que eu prefiro não arriscar. Como é um transistor, com certeza deve ter sinal contínuo aqui. Mas aí eu não sei qual sinal.
qual a tensão, qual a voltagem. Também não me interessei em medir, trabalhar com primário, quem sabe é bem complicado. Descuidou, é um choque. Mas funciona, dá de fazer. Tem que se atentar só nisso aqui. Eu fiz testes com 431, o TL 431, 741, não lembro o nome. Funcionou também, mas eu achei que a tensão ficou bem estável mesmo, tipo, eu só tirei, né, cortei as malhas que vinham diretamente do circuito, eu liguei diretamente nelas com o potenciômetro, mas aí o limite ficou bem baixo, tipo, sei lá, 19 volts, estava variando de 16 a 19,5, aí não era isso que eu queria. Aí eu cortei as malhas, tentei trabalhar diretamente com ele, coloquei o potenciômetro, coloquei resistor limitando a corrente nele. E aí também ele estava chegando próximo desse ajuste que eu coloquei aqui, mas ele estava meio instável, entendeu? Tava variando muito a tensão aqui no multímetro. Embora esse meu multímetro não é muito novo, mas a leitura dele ainda é bem precisa. E aí com um transistor funcionou, fazendo como se fosse um circuito de controle de brilho de LED através do potenciômetro. Isso eu lembrei lá bem do início da eletrônica, quando eu tava fazendo. Não sou técnico, né? Mas eu aprendi, vi vídeos, li bastante. E aí tá funcionando, dá de fazer com uma fonte dessa aqui. Quem não tem pode comprar numa sucata. Isso aqui tu acha. Não precisa ser transistor muito específico, só tem que se atentar pra. Como a corrente que passa por ele é bem ínfima, né? Que é a carga de um LED, tu nem precisa se bater cabeça com a corrente, mas é com a tensão que ele pode receber. A tensão entre a base e o coletor. A tensão de coletor e de base. A corrente nem tanto. E funcionou, tá aí, tô usando já. E eu fiz esse vídeo para mostrar. Outra coisa também que é interessante de fazer, que é essa daqui, vou tentar mostrar também. Essa fontezinha aqui é uma fonte de celular. Ela funciona de modo semelhante, ela também tá variável. Essa daqui, se eu não me engano, é de 2,5 até 10 volts, sendo que ela por padrão gera só 5 volts, né? E sei lá, uma fonte dessa daqui dá o que? 3 amperes, 4 amperes. Uma fonte absurda, ela tinha o que? 3 ou 4 portas, não vai pegar no brilho. Mas ela tinha 3, 4 portas USB e ainda tinha o cabo de saída e ligava tudo. Esse aqui é um circuito referência. Quase todos os circuitos dessas fontes de celular trabalham do mesmo jeito. É bom de fazer com ela porque ela é bem mais compacta também, mas aí o range de tensão dela, né, o limite, é bem mais baixo. Capacitor eletrolítico de filtragem, transformador chope, né? E aqui o capacitor eletrolítico de saída, filtragem de saída dos 5. Mas aí o que importa pra gente é isso aqui, ó. Tá vendo o PWM? Como ele não tem optocoplador e tipo aqui, peraí, deixa eu ver se vai pegar. Como ele não tem um circuito propriamente que monitore a tensão, tipo aqui é a fria, a separação da fria e da quente. Daqui pra cá é quente e daqui pra cá é fria. E aqui é o transformador. Como ele não tem circuito que monitora a tensão, o ajuste dele é fixo, ou seja, através de testes viram qual componente usar para ter exatamente 5 volts aqui. Mas aí também impele, né, no fato de que pode haver flutuações e tudo, ou seja, esse tipo de fonte aqui sem sistema de feedback, ele é um pouco arriscada de usar por causa disso. Pode ter variações por alterações no circuito, né? Aqui tem ponte retificadora, tem resistência, tem diodo. Esses circuitos aqui com o tempo podem variar e aí pode dar algum problema. A tensão pode ficar mais alta. Mas aqui também, até nisso parece que o fabricante pensou. Esse LED aqui, ó, ele tem um limite de corrente certinho definido aqui pelo resistor que vai nele. Se tu ligar na tomada e esse LED não acender, não liga o teu celular. Porque o LED está queimado, significa que está saindo mais tensão aqui. Mas até nessas aqui também dá de fazer, ó, se tu reparar.
O que faz o ajuste nesse PWM aqui, de quase todos, eu tenho umas 3, 4 de fonte dessa daqui já modificada que eu uso, na época que eu trabalhava com celular e tudo. O que faz o ajuste são esses resistores bem aqui, ó. Pode mudar de placa para placa e tudo, mas normalmente são 2 resistores. O número que está neles são 4 números. 4 números. E é um número bem específico. Eles são ligados em paralelo ou às vezes em série, porque ele trabalha tanto com a tensão positiva que vem do capacitor eletrolítico quanto com a negativa. Aí tu testa com o potenciômetro, solda aqui, por exemplo, o pino do meio do potenciômetro num lado e uma das pontas dele no outro. Tu não vai fazer um divisor de corrente, tu vai fazer uma resistência variável. Aqui, deixa eu mostrar aqui, aqui ó. Tu vai fazer uma resistência. Tu vai soldar 2 pinos desse aqui só. Tipo aqui, peraí, tá focando aqui e aqui. Tu não vai soldar um aqui e esse aqui. Tu vai soldar um e outro. Ou seja, tu vai tornar só uma resistência variável. Tu não vai fazer o divisor de corrente, de tensão. Aí, no que tu varia essa resistência fixa aqui, seja essa, ou a depender da placa, como é o caso dessa daqui, que é bem diferente. Mas seja essa ou essa, ele vai variar a corrente de saída. Corrente de saída, né? E aí tu pode usar para várias coisas, tipo 2 até 10 volts, tu pode usar como uma fonte para um aparelho desse aqui que trabalha com 9, pode usar, sei lá, para alimentar um teclado de música, né, com que ele também recebe 9 volts. Isso aqui aguenta uma corrente absurda e olha o tamanho disso aqui. Leve, se pesar 15 gramas é muito. Diferente de por exemplo, aqui diferente, por exemplo, de uma fonte dessa daqui de 9 volts de teclado, que pesa beirando aí 300 gramas, quase 400 gramas. É bem pesadinho porque ela é com transformador. Então, dá de fazer, todo mundo tem um carregador desse aqui em casa. Se o carregador tiver mais do que um 6 desse aqui, significa que ele tem circuito de feedback. Esses com circuito de feedback eu nunca fiz. Eu já fiz com esses aqui sem. Só tem o PWM e a parte fria aqui sem qualquer ligação entre frio e quente. Sem optocoplador, sem sistema de feedback. Com o sistema de feedback nesse tipo de circuito aqui é mais difícil de fazer. Mas essas aqui são vendidas em lote. É desse tipo de carregador aqui, ó. Tipo, a marca pode mudar ou não, mas tá aqui. E aqui ele diz que ele é o que? Ele vai dar de focar. Aqui diz que ele é 4.1 ampere. 4.1, não sei se dá de ver aí, porque meu dedo tá na frente. Aí é 4.1 ampere. Considerando que tu põe, sei lá, 9 volts, já entende que tu não vai tirar 4.1, tu vai tirar menos, porque senão tu pode queimar o circuito, mas... Cara... Mamão na roda. Mamão na roda. Dá de fazer com essas, dá de fazer com essas aqui que são mais chatinhas, que tem um circuito de feedback. Desde que tenha o optacoplador, fotocoplador, dá de fazer. Faz a modificação diretamente nele, que é ele que faz a leitura. E esse aqui, desde que não tenha sistema de feedback, só muda uma dessas 2 resistências. Geralmente com o multímetro na escala do ohmímetro, tu vai botar aqui na escala dele, tu vai ver que é uma resistência muito específica. Ah, é 1K. Não, não é. É tipo 1K, tipo 1287 ohms. É como se fosse uma resistência de precisão, é muito específica. Não é aqueles valores, como assim, comerciais, 1K, 10K, 100K. É bem específica, como se fosse um resistor de precisão. E aí tu faz certinho nele, põe um potenciômetro que tu torna ela variável. Bom, era isso que eu queria mostrar. Fonte de notebook, 3 amperes e 25, 3,25 amperes. Usando e funcionando, já carreguei bateria, já usei ela para várias coisas. Tem umas coisinhas para melhorar nela, mas preguiça, mas tá de usar. Esse resistor aqui é o resistor de carga, né? Porque como eu mudei o capacitor, coloquei um capacitor maior, porque esse que vem aqui nela é bem fraquinho.
Esse aqui é de 2.200 microfarad, 2.200 microfarad. Aí eu coloquei esse resistor de carga aqui só para baixar um pouquinho a tensão por causa do eletrolítico. Então, é só isso. Dá de fazer com carregador de celular, dá de fazer com fonte de notebook e ser feliz. Essa fontezinha aqui eu gastei 150, foi 120, não tô lembrado. Mas ela assim não atende, né, todo o range, toda a demanda que a gente precisa. Dá de fazer também com de notebook, mas o de notebook já é mais chato. Tem um canal aí no YouTube que ensina, não sei se é Amor à Vida, se é Fonte ATX. O cara é gente boa. A ideia que ele teve aqui foi muito boa. Tem que enganar o circuito PWM desse aqui que faz monitoramento das tensões. Mas, enfim. Bom, é isso.